Bem-vindos ao primeiro módulo do IVA. Portanto, vamos agora analisar as alterações promovidas pela Lei do Orçamento de Estado para 2020 em matéria de IVA. Recapitulando, ainda que de breve, algumas dessas alterações, vamos falar de isenções do artigo 9º, de duas particularidades ao nível das isenções do artigo 9º. Vamos falar das exclusões do direito à adoção, do artigo 21. Vamos passar também por uma das alterações, se calhar, mais significativas em matéria de IVA, que tem a ver com o regime especial de isenção e que tem a ver com um dos requisitos do regime especial de isenção que é alterado para 2020. Vamos analisar um dos temas que têm sido recorrentes nos últimos anos em matéria de IVA, um tema importante também ele, se calhar a segunda grande alteração em matéria de IVA, com impacto direto na vida dos contabilistas certificados e que está relacionada com as regularizações do IVA, em particular as regularizações do IVA dos créditos de cobrança duvidosa. Isto tem alterações ao nível do artigo 78A, 78B, 78D, mas todas elas estão relacionadas com o mesmo tema central que iremos analisar. Por outro lado, vamos também analisar alterações em matéria de taxas de IVA, mexeram-se aqui ao nível das taxas reduzidas do IVA, da lista 1, e finalmente vamos avaliar, analisar, ainda que necessariamente ao de breve, não propriamente uma alteração promovida pela Lei do Orçamento de Estado para 2020, mas alterações em matéria de IVA que na realidade já entraram em vigor no passado dia 1 de janeiro, já entraram em vigor e que são promovidas por uma diretiva e por um regulamento de execução. Começando desde logo, então, pelas alterações em matéria de artigo 9º. Eu recordo-vos só que a isenção do artigo 9º é uma isenção simples, é uma isenção que não confere direito à dedução. Desde logo, ingressar na isenção do artigo 9º tem algumas repercussões. Quem está no regime normal do IVA e passa para o regime de isenção das operações internas tem que ter desde logo um cuidado. Poderá estar perante uma obrigação de eventual regularização do IVA que tenha lá atrás deduzido. Isto é particularmente importante no caso concreto dos bens imóveis, quando há despesas de investimento em bens imóveis em que eu deduzi o IVA, ou no caso concreto até dos ativos fixos tangíveis. Portanto, há que ter cuidado com esta situação e vocês vão ver as repercussões que isto tem ao nível do artigo 9º. Quero-vos também chamar uma nota prévia para esta matéria. Eu posso simultaneamente beneficiar da isenção do IVA do artigo 9º com a isenção do IVA do artigo 53. Ou seja, eu posso estar isento do IVA perante a atividade que eu exerço e que está a coberto do artigo 9º, mas porque realizo uma atividade acessória que até seria tributada, porque esta sim não está a coberto do artigo 9º, e se estiver no regime simplificado de IRS, nomeadamente, posso, por via dessa atividade acessória, se o volume de negócios dessa atividade acessória for inferior, vamos ver que este limite vai ser alterado, for inferior a 10 mil euros, eu posso beneficiar conjuntamente da isenção do IVA do artigo 9º e da isenção do IVA do artigo 53. Indo então agora ao cerne da questão. Nós somos confrontados com a Lei do Orçamento de Estado para 2020, somos confrontados com duas alterações. Uma alteração ao número 1 e o aditamento do número 38. Começando pela alteração ao número 1. É aditado no rol de profissões de caráter médico que beneficiam da isenção do IVA, é aditada especificamente a profissão do psicólogo. Por outro lado, é editado o número 38, ou a linha 38 do artigo 9º, para ser mais correto, onde vem a passar a beneficiar da isenção do IVA do artigo 9º as prestações de serviço efetuadas por intérprete de língua gestual portuguesa. Esta entidade, estas pessoas, esta profissão, até aqui não beneficiava do artigo 9º, passa, com a Lei do Orçamento de Estado para 2020, a beneficiar da isenção do IVA do artigo 9º. O que poderá implicar a entrega de uma declaração de alterações logo que esta lei entre em vigor. Uma declaração de alterações que deverá ser entregue no prazo de 15 dias, a alteração entra imediatamente em vigor, assinalando o campo 2 do quadro 11. Vamos nos deter para já na primeira daquelas alterações que eu vos referi, ou seja, no caso concreto da psicologia. Olhando para a gênese desta alteração, está numa iniciativa legislativa do PAN e tem a ver com o facto de a AT ter vindo a entender, e eu reforço esta informação vinculativa que está ali no canto superior direito deste diapositivo, a AT tem vindo a entender que a atividade de um psicólogo está isenta, mas esta isenção está circunscrita à prestação de serviços no âmbito da psicologia clínica. Quer isto dizer que os psicólogos têm uma multiplicidade de funções, de atividades, na área dos recursos humanos, na área da medicina do trabalho, na área do coaching, em outras áreas, a realização de testes psicotécnicos, etc. Mas, para efeitos de IVA, tem entendido a AT que a isenção do IVA circunscreve-se ao exercício da profissão na qualidade de psicólogo clínico.
o que afasta, como vos disse, outro tipo de atividades. Agora, a questão que se coloca, e este é o cerne da questão, é o seguinte: o que é que se pretendeu com ingressar a profissão psicólogo no rol de profissões que estão, geralmente profissões de caráter médicos, que estão no número 1, e paramédicos, que estão no número 1 do artigo 9º? Se olharmos para aquilo que foi a nota justificativa que está subjacente a esta alteração legislativa, estou a citar, foi pretendido que todos os atos praticados por psicólogos, independentemente da área de atuação, devem estar isentos de IVA. Reforço esta ideia, independentemente da área de atuação. Na medida em que todos os atos psicólogos têm como pressuposto a promoção de saúde dos utentes, independentemente das áreas de atuação. Eu confesso-vos que tenho sérias dúvidas se esta intenção vai de facto vingar. E tenho sérias dúvidas porquê? Porque nós não nos podemos esquecer que, por norma, em matéria de IVA não há isenções subjetivas. Uma associação não está isenta de IVA por ser uma associação. Uma associação está isenta de IVA por, sendo uma associação, recebe as cotas dos seus associados. E são as cotas que recebe os seus associados que está isenta de IVA. Uma IPSS não é por ser uma IPSS que está isenta de IVA. Está isenta de IVA pela sua atividade de assistência social. Ora, um médico não é por ser médico que está isento de IVA. Está isento de IVA no âmbito das prestações de serviços de caráter médico, no âmbito da realização de atos médicos. A Ordem dos Psicólogos Portugueses prevê diferentes especialidades na área clínica, a psicologia da saúde, mas depois também alarga para a psicologia da educação, psicologia do trabalho, psicologia social e psicologia das organizações. Portanto, é uma multiplicidade de funções que vão claramente para além da mera psicologia clínica. No entanto, se olharmos para a norma equivalente em termos de diretiva do IVA, que é que deverá imperar na interpretação destas disposições, esta diz que estamos perante prestações de serviços de assistência efetuadas no âmbito do exercício de profissões médicas. E o Tribunal de Justiça da União Europeia, ao circunscrever o que é que considera prestação de serviços de assistência, refere taxativamente, e estou a citar em diversos acórdãos, porque esta questão tem sido muito discutida na área da medicina estética, refere claramente que esta isenção destina-se às prestações que têm como finalidade diagnosticar, tratar ou curar as doenças ou as anomalias de saúde ou proteger, manter ou restabelecer a saúde das pessoas. Ou seja, claramente a isenção do IVA também aqui é uma isenção de caráter misto, ou seja, é um médico, mas enquanto prestação de assistência médica. Um psicólogo, enquanto no âmbito de uma atividade de assistência deste tipo, que tenha fins terapêuticos a elas subjacentes. Se nós entendemos que todas as atividades dos psicólogos estão, conforme pretende aquela nota justificativa, estão abrangidas pela isenção, eu coloco a seguinte questão. Imaginemos um sociólogo e um psicólogo a exercer exatamente a mesma função no âmbito do recrutamento de uma empresa. O psicólogo estaria isento pela sua atividade e o sociólogo já não estaria. Será que não estará violado o princípio, que é um princípio fundamental do IVA, que é o princípio da neutralidade? A mesma substância, substancialmente o mesmo serviço, e ter tratamento distinto? Portanto, eu tenho algumas dúvidas sobre o alcance desta alteração e vamos ver como é que a própria autoridade tributária vai reagir em termos da sua doutrina administrativa a esta alteração. Ao nível do artigo 21 do Código do IVA. O artigo 21 do Código do IVA, a razão de ser do artigo 21 do Código do IVA é o facto de existirem determinadas despesas que são despesas suscetíveis de facilmente serem desviadas para a esfera particular, para a esfera privada, razão pela qual o IVA e o legislador, neste caso o legislador nacional, de certa forma, ao abrigo de uma derrogação, decidiu limitar o direito à adoção deste tipo de despesas. E nós temos o caso concreto das despesas relacionadas com combustíveis. Mas ao nível das despesas relacionadas com combustíveis, há um conjunto de despesas, ainda que sejam combustíveis, cujo IVA confere direito à adoção, total ou parcialmente. Ora, somos confrontados agora com o artigo 21 do Código do IVA, uma alteração ao artigo 21 do Código do IVA, de acordo com a qual deixa de estar excluído do direito à adoção do IVA o imposto contido nas despesas respeitantes a gasolina. Reparem, a gasolina tradicionalmente estava afastada do direito à adoção do IVA. E somos agora confrontados com a possibilidade de deduzir o IVA suportado nas despesas com gasolina. E quando? Em que circunstâncias? Quando esta gasolina, quando este combustível for consumido por uma destas viaturas, uma destas máquinas, um destes equipamentos.
veículos pesados de passageiros, mas eu reforcei aquele ponto 2, que se calhar é aquele que é mais visado para esta alteração. Veículos licenciados para transportes públicos, excetuando-se os rentacar. E, efetivamente, também aqui, se formos ver a nota justificativa desta alteração, percebemos o seu alcance. Hoje em dia, há muitos táxis que funcionam a gasolina. Desde logo, táxis que sejam viaturas híbridas plug-in, em que tem a componente de gasolina, e que viam impossibilitada a dedução do IVA, porque a gasolina não estava prevista nos combustíveis cujo IVA era dedutível e que passa a estar agora por esta via. Mas também máquinas consumidoras, aqui há um desajustamento, já tive a oportunidade de falar isto com o Paulo, há aqui um desajustamento entre o item e o cabeçalho, porque o cabeçalho diz que a gasolina é dedutível e depois diz que é dedutível nas máquinas consumidoras de gás óleo, GPL, gás natural. Quer dizer, há aqui uma incongruência a este nível que julgo que o legislador não harmonizou estas disposições conforme deveria. Também convinha só reforçar mais um bocadinho, que é, o que aqui está em causa é percebermos se, tal como é justo e há muito tempo era reivindicado, a empresa que faz exploração florestal uma motosserra, por exemplo, consome gasolina na motosserra, claro, ou aquele gerador a gasolina, claro, ou o corta-relva a gasolina, passam a poder deduzir o IVA da gasolina. Exato. Portanto, o que, à luz daquilo que é, sim, desde logo, a porta de entrada à dedução do IVA, penso que sim. o artigo 20, eu penso que mesmo à luz faz desta todo sentido que claro, nessas atividades a gasolina seja claro, deduzida. Eu penso que sim, porque é um combustível... Esses equipamentos fazem parte da exploração da claro, atividade, é da utilização desses equipamentos que deriva a faturação sujeita à IVA, claro, claro, mas efetivamente temos aí essa incongruência. Mas se olharmos para a redação da norma, fala em gasolina utilizada em... Depois é que na descrição das máquinas não fala em máquinas consumidoras de gasolina, mas... Vamos esperar que tenha sido mesmo um esquecimento. Vamos esperar que seja exatamente. E já agora, também é pertinente, porque até no contexto da dedução do IVA do gasóleo tem havido muita dúvida e muita informação errada, relembrarmos que veículos licenciados para transportes públicos é de acordo com a legislação específica. Do IMT. Do IMT. E efetivamente estão lá os táxis que referiste. A questão do Uber, não é? Exatamente. Não é? Os veículos licenciados para TVDE, Ubers, Cabifys e por aí além, não vão poder deduzir o IVA da gasolina, porque não têm um licenciamento para transporte público de passageiros. Tal como já não poderiam deduzir, que na mesma norma que se diz isso, a 100% o IVA do gasóleo. Porque tal e qual, o IVA do gasóleo só é possível ser dedutível a 100%, tal como agora a gasolina, no caso concreto das viaturas licenciadas para transporte público e não para pessoas que tenham a sua atividade licenciada para transporte de passageiros. Exatamente. Ok, obrigado. Ao nível, portanto, em termos esquemáticos, temos o seguinte, temos a dedução do IVA respeitante a combustíveis normalmente utilizados em viatura, temos este por regra, o gasóleo, o GPL, o gás natural, há bocado falava-se do GPL, não houve aqui uma alteração inconsistente com o que existiu em sede de IRC e benefícios fiscais. O gasóleo, o GPL, o gás natural e os biocombustíveis, há uma de duas alternativas. Eu posso deduzir o gasóleo em 50% ou em 100%. Por regra, deduzo a 50%. Okay? E relembro, já sabemos, é mais que sabido, julgo eu, relembro que o gasóleo é dedutível a 50%, ainda que consumida por uma viatura ligeira de passageiros. Okay? Mas, em alternativa, o gasóleo, o GPL, o gás natural e os biocombustíveis poderão ser dedutíveis na totalidade nos casos que há bocado elenquei. No caso concreto da gasolina, há aqui uma lógica de tudo ou nada. Portanto, não há dedução do IVA da gasolina 50%. Ou se deduz tudo, ou não se deduz nada. Quando é que se deduz tudo? Nomeadamente quando consumida por as tais viaturas licenciadas para o transporte público de passageiros. O caso dos pesados de passageiros poderá eventualmente existir esta situação. Máquinas certamente também existe. Tratores mais dificilmente e veículos de transportes de mercadorias pesados também mais dificilmente. Portanto, a lógica da gasolina é, nestes conceitos, nestes termos, é dedutível a 100%. Nas outras circunstâncias, simplesmente não é dedutível. Não funciona como a lógica do gasóleo, que é dedutível em regra 50% e por exceção em 100%. Nos restantes combustíveis, portanto, o IVA, que não estejam ali efetivamente elencados, o IVA não é dedutível. Portanto, a lógica funciona assim. Regra, os combustíveis não são dedutíveis. Exceção, vamos só falar no gasóleo e na gasolina. Exceção, o gasóleo é por regra dedutível em 50% e poderá ser dedutível a 100% no caso concreto de viaturas, por exemplo, licenciadas para o transporte público de passageiros. Já no caso concreto da gasolina,
ou não é dedutível ou é dedutível, no caso concreto daquelas situações que eu há bocado elenquei. Mas as alterações ao nível do artigo 21 não se ficam por aqui. E nós somos confrontados com uma alteração ao nível da possibilidade de dedução do IVA da eletricidade utilizada em viaturas. Efetivamente foi editada a linha H do número 2 do artigo 21, de acordo com o qual o IVA incorrido em despesas respeitantes a eletricidade utilizadas em viaturas elétricas ou híbridas plug-in passa expressamente a conferir direito à dedução. E se formos ao relatório do Orçamento de Estado, é lá referido que o OE de 2020 torna ainda clara a dedutibilidade do IVA, ainda mais clara a dedutibilidade do IVA suportada com eletricidade utilizada em viaturas elétricas e híbridas plug-in. Daqui poderíamos retirar que esta alteração até teria um caráter interpretativo. Na realidade, não há nenhuma norma que confira caráter interpretativo a esta alteração. Isto é mesmo, na minha opinião, uma lei inovadora. E onde é que vem esta clarificação? Qual é a gênese disto? A gênese disto é uma interpretação da AT. Nós temos que olhar para o artigo 21 e temos que perceber o seguinte. O artigo 21, número 1, a linha A, exclui do direito à dedução a aquisição e a utilização de viaturas ligeiras de passageiros. No entanto, o número 2, a linha A, permite a dedução do IVA deste IVA, quer da utilização, quer da aquisição, quando sejam afetos, quando o objeto da atividade da empresa seja a compra e venda de viaturas, ou seja, a exploração destas viaturas, como acontece, por exemplo, com os táxis. Entretanto, a norma da fiscalidade verde, a lei da fiscalidade verde, aditou uma norma ao artigo 21, no sentido de dizer que é dedutível o IVA na aquisição e locação de viaturas elétricas. Agora, a questão que se coloca é como é que ficamos com o combustível? Ora, alguém perguntou à AT, com a eletricidade, peço desculpa, alguém perguntou à AT se poderia deduzir o IVA da eletricidade de uma viatura afeta ao transporte de passageiros. A AT entendeu que, neste caso, estamos a falar de despesas de utilização de viatura e que deveriam ser avaliadas à luz da linha B do número 1 do artigo 21 que há bocado analisámos, ou seja, à luz da norma dos combustíveis. E como não aparece lá a gasolina não confere direito à dedução. Bom, desde logo, esta interpretação suscitou algumas dúvidas, porque, na minha opinião, no caso concreto de uma viatura afeta o transporte público de passageiros, a eletricidade está relacionada com os gastos com a utilização da viatura e o direito à dedução poderia ser conferido nos termos da linha A do número 2 do artigo 21. Ainda assim, nesta informação vinculativa, a AT entendeu que não. Nos outros restantes casos, numa viatura, imaginemos um profissional liberal, um contabilista certificado que tenha uma viatura elétrica, admito perfeitamente que, à luz do artigo 21, o IVA da eletricidade não pudesse conferir direito à dedução. Agora, numa viatura afeta a transporte público de passageiros, aqui já tinha as minhas dúvidas, as minhas reticências. O que é certo é que o legislador veio dar cobertura a esta minha opinião, salvo seja, veio dar aso a que seja dedutível o IVA da eletricidade, portanto, consumida numa viatura elétrica ou híbrido plug-in, independentemente do seu tipo, mas com especial enfoque para as viaturas de turismo e independentemente do objeto da atividade do sujeito passivo, ou seja ou não transporte de passageiros. Ou seja, um contabilista certificado, ainda que esteja no regime simplificado de tributação, que já foi clarificado que pode deduzir o IVA de uma viatura elétrica à luz da alteração efetuada pela lei da fiscalidade verde, pode também, por esta alteração, deduzir o IVA da eletricidade. Aqui levanta-se alguns problemas de ordem prática, que é eu ter uma fatura deste IVA da eletricidade, muitas vezes nomeadamente quando eu faço o carregamento das minhas próprias instalações. Poderá tinha que ter quase um contador específico para este tipo de situação. O problema era ao contrário. E agora? Se eu carrego nas minhas instalações, eu tenho a fatura de todo o consumo de eletricidade. Não é? E até aqui eu tinha o problema de ir à procura do consumo que fiz a carregar a viatura, específico do qual não podia deduzir o IVA. Exato. Agora não tenho esse problema. O problema poderá subsistir quando eu estou a fazer o carregamento no meu domicílio particular. Aí é verdade. Não é? Em que a fatura que existe é a fatura do consumo doméstico. Exatamente. Não é? Aqui poderá haver este problema. E também já tivemos a oportunidade de conversar há pouco, até noutras questões de como é que estas várias alterações vão entrar em vigor? Pergunta que já me fizeram. Então eu já posso deduzir o IVA da eletricidade utilizada no carregamento da viatura desde 1 de janeiro?
Reparem, Não temos orçamento de Estado ainda em vigor. não temos orçamento de Estado em vigor. Isto, o Abílio referiu isto e importa referir outra vez. Nós temos uma particularidade neste orçamento de Estado. Este orçamento de Estado, ao contrário do que acontece normalmente, não entra em vigor no dia 1 de janeiro. Isto vai levantar um conjunto de questões e um conjunto de problemas relacionados com a entrada em vigor da norma. O direito à dedução nasce no momento em que o IVA se torna exigível. Claro. E se torna exigível na perspectiva de quem tem que o liquidar. Ora, se o direito à dedução nasce quando se torna exigível, só a partir desse momento é que, e à luz desse nascimento, quando ele nasce, é que eu tenho que ver qual é a norma que está em vigor. Claro. E, portanto, só no futuro é que é possível deduzir este IVA, não posso ir buscar, em princípio, este IVA do passado, digamos assim, em janeiro. Mas é um esclarecimento importante que deixamos, sem dúvida, porque sem depois dúvida. no terreno esta questão vai Claro, se colocar muitas vezes. Até porque sim. temos Claro. a declaração do primeiro trimestre, não é, para entregar, provavelmente, assim esperamos, não é? Que entra em vigor no decurso do mês de março. E que quando estamos ainda a apurar IVAs do primeiro trimestre, podemos ter que fazer esta separação. Já estamos com este problema em cima da mesa, não é? Claro, e esta dúvida vai surgir abundantemente. Portanto, não havendo uma norma transitória, a lei só entra em vigor a partir do momento em que é publicada e, portanto, vale para o futuro, não vale para o passado, pelo menos neste caso em particular. Ao nível do regime especial de isenção do artigo 53. Nós temos aqui alterações importantes, mas interessa, antes de mais, recapitular quais são os requisitos para alguém, em 2019, vamos olhar para o passado recente, para alguém ficar enquadrado no regime especial de isenção. Estes contribuintes não deverão possuir, portanto, não podem possuir contabilidade organizada, são por norma contribuintes que em sede IRS estão no regime simplificado, não praticam atividades de importação ou exportação, ainda que possam realizar aquisições intracomunitárias e transmissões intracomunitárias. O que estão vedados é importações e exportações. Nada inibe que um contribuinte esteja no regime especial de isenção do artigo 53 possa fazer aquisições intracomunitárias, possa adquirir serviços intracomunitários. O que não pode fazer é importações e exportações. Estão afastados os contribuintes que estão abrangidos pelo anexo E, estamos a falar aqui dos desperdícios das sucatas. E depois temos um limite máximo de volume de negócios para este regime especial de isenção, conhecido, porque já é antigo, de 10 mil euros. Finalmente, uma nota, eu posso ultrapassar este limite dos 10 mil euros e posso ir até um volume de negócios de 12.500 euros, mas no pressuposto de eu ser um retalhista e ter o CAI 47. Nestas circunstâncias, eu posso ir até aos 12.500 euros e ainda assim beneficiar, caso preenchesse os pressupostos, está no regime especial dos cânones retalhistas, beneficiar do regime especial de isenção. Olhando para aqui, o que é que foi alterado? Apenas um destes requisitos. Os requisitos são cumulativos, mas apenas um destes requisitos é que foi alterado. E vai ser o requisito dos 10 mil euros. Ou seja, com a lei do Orçamento de Estado para 2020, temos uma alteração do limite do volume de negócios para efeitos do regime especial de isenção do artigo 53. O limite vigente em 2019, como sabem, era 10 mil euros. Para 2020 será 11 mil euros. E para 2021 será de 12.500 euros. Ou seja, há aqui uma alteração dos limites progressiva. Não sei até que medida não se justificava, desde logo, colocar um limite de 12.500 euros. Vem trazer alguma complexidade esta alteração progressiva dos limites, mas são estas as regras do jogo. Para 2020 vamos ter como orientação o limite de volume de negócios de 11 mil euros, apenas para 2021 e seguintes é que vamos ter como referência os 12.500 euros. Bom, a este propósito, vamos abordar aqui alguns exemplos que tentam sistematizar estas alterações. Imaginemos o Sr. João Alves, que apurou no ano 2019 um volume de negócios de 10.500 euros. Vamos partir do pressuposto que o João Alves não é um retalhista. Portanto, o João Alves, que presta serviços, por exemplo, apurou no ano 2019 um volume de negócios de 10.500 euros. Ora, em 2020, é a questão que se coloca, será que se lhe aplica a isenção prevista no artigo 53 do Código do IVA? Ora, nós vimos que para 2019 o limite era de 10 mil euros. O limite para 2020, esse sim, é que é de 11 mil euros. Quer dizer que se ele ultrapassou os 10.500 euros em 2019, quando o limite era 10 mil euros, então ultrapassou o limite máximo. E, nesse caso, em janeiro de 2020, terá que entregar uma declaração de alterações e vai passar para o regime normal do IVA e ter que liquidar IVA a partir do dia 1 de fevereiro de 2020. Porque o novo limite de 11 mil euros apenas se aplica ao ano 2020. Na segunda questão... Permite-me. Sim.
não deixa de ser curioso, se voltarmos ao exemplo anterior, que se o João Alves, em 2020, faturar 10.800 euros, em 2021 pode voltar à isenção. Pode, é bem observado. 53. Era uma questão que se calhar íamos voltar mais à frente, mas podemos desde já abordá-la. Efetivamente, reparem, nesta questão em concreto, o João Alves, em 2019, ultrapassou o limite dos 10 mil euros que era vigente, portanto passou para o regime normal do IVA, entregou uma declaração de alterações em janeiro, mas no pressuposto, durante o ano 2020, o volume de negócios dele ficar abaixo dos 11 mil euros, pode, em janeiro de 2021, entregar uma declaração de alterações para regressar ao regime especial de isenção, declaração de alterações esta que produz efeitos logo a partir do dia 1 de janeiro de 2021. Okay? Ou seja, este limite dos 11 mil euros é importante numa dupla perspectiva. Quer para saber se ultrapassa, quer para saber se não ultrapassa, para efeitos de reingresso no regime especial de isenção. Mas mais aqui recordo-vos o seguinte: há consequências de passar do regime normal do IVA para o regime especial de isenção, nomeadamente no contexto em que, no âmbito do regime normal do IVA, eu deduzi IVA, nomeadamente de imobilizado e de ativos fixos tangíveis. No segundo exemplo, o Joaquim Silva apura no ano 2020 um volume de negócios de 12 mil euros. Em 2021, será que se lhe aplica a isenção prevista no artigo 53? Não, porque em 2020 ultrapassou o limite que está definido para 2020. Ultrapassou o limite de 11 mil euros, logo não pode beneficiar em 2021 do regime especial de isenção. No terceiro caso, a Castro apura no ano 2020 um volume de negócios de 10.900 euros. Este sim, abaixo de 11 mil euros. E questiona-se em 2021 pode beneficiar do regime especial de isenção do artigo 53. Indo de encontro à questão que há bocado foi colocada pelo Paulo, pode na medida em que, baixando dos 11 mil euros em 2020, pode agora regressar ou ingressar no regime especial de isenção, mediante entrega de uma declaração de alteração em janeiro de 2021, que produzirá efeitos logo a partir de 1 de janeiro. E, portanto, passa do regime normal do IVA, no regime normal trimestral, provavelmente, para o regime especial de isenção. As coisas complicam aqui. E aqui é que vão existir dúvidas. Porque voltamos à questão do Orçamento de Estado entrar em vigor a meio do ano. Novamente, pois. Porque, reparem, há contribuintes que iniciaram a sua atividade em janeiro, que iniciaram a sua atividade em fevereiro. Claro. E, com base na perspectiva dos negócios que fizeram, ficaram enquadrados ou no regime especial de isenção ou no regime normal, com base nas regras vigentes em janeiro e vigentes em fevereiro, que são as regras de 2019. Então imaginemos o exemplo da Rita Lemos, que iniciou a atividade em janeiro de 2020 e declarou um volume de negócios, perspectivava um volume de negócios de 10.500 euros. Ora, o que acontece neste caso em concreto? Em 2020, será que se lhe vai aplicar a isenção do artigo 53? Porque, de acordo com a redação antiga, não se aplica a isenção. Este contribuinte ficou enquadrado pelo respectivo Serviço de Finanças, ficou enquadrado no regime normal do IVA, porque à data em que se coletou, era este o limite que estava em vigor. Normalmente saem instruções administrativas em matéria de IVA na sequência de cada um dos orçamentos de Estado. Não sei se a instrução administrativa vem referir alguma coisa relativamente a este caso particular. Salvaguardando esse aspecto, para o qual remetia desde logo a vossa atenção para quando surgir essa informação, esse ofício circulado, que todos os anos sai e é emitido pela Direção de Serviços do IVA, não obstante, eu posso-vos dar, à luz do que é a lei, qual seria o meu entendimento. E o meu entendimento é este. Se o contribuinte ficou enquadrado no regime normal do IVA, só há uma norma que lhe permite regressar ao regime especial de isenção. E essa norma é a norma do artigo 54, número 2, que diz que se durante o ano de 2020 o volume de negócios for inferior a 11 mil euros, então só em janeiro de 2021 é que pode regressar para o regime especial de isenção. A não ser que haja alguma instrução administrativa em contrário, em que vá dizer que estes contribuintes que ficarem enquadrados no regime normal do IVA, afinal, a partir da entrada em vigor da Lei do Orçamento, podem ficar enquadrados no regime especial de isenção, o que levantaria aqui alguns problemas, para não dizer muitos, mesmo em termos de cadastro. A melhor interpretação que eu vejo da norma neste momento é que quem ficou enquadrado no regime normal do IVA, ainda que fizesse uma estimativa de volume de negócios até 11 mil euros, entre 10 mil e 11 mil euros, vai ficar assim até ao final do ano e depois, se durante o ano 2020 baixar os 11 mil euros de volume de negócios, ter um volume de negócios abaixo dos 11 mil euros, então aqui sim é que pode regressar ao regime especial de isenção. Dou assim por terminada, não sei se os meus colegas têm alguma observação para fazer. Queria só relembrar aqui um aspecto, é que isto tem consequências no IRS. Sem dúvida.
Isto tem consequências no IRS no que diz respeito à dispensa de retenção na fonte. Portanto, convém só recordar claro. Que vai ter que ser ajustado também, que vai ter que ser ajustado à medida da introdução gradual destes limites. Exatamente, uma excelente observação, porque reparem, em termos de retenção na fonte em sede de IRS, há uma remissão para o artigo 53. É que não é para os 10 mil euros, como muita gente pensa. Exatamente. Não é para os 10 mil euros, é uma remissão para o número 1 do artigo 53. Os 10 mil se o número 1 do artigo estão 53 é atualizado, a remissão automaticamente atualiza também este valor. Exatamente. Sendo que aqui há uma diferença. Quando eu ultrapasso este limite, que em 2020 é 11 mil euros, eu só passo para o regime normal do IVA no ano seguinte. Mas quando eu ultrapasso este limite, em rigor, a questão da dispensa de retenção na fonte caduca nesse mês. E logo no mês seguinte, já vou ter que começar a fazer retenção na fonte. Ou seja, nós podemos dizer que em 2020 vamos deixar de poder invocar a dispensa de retenção na fatura seguinte a termos ultrapassado os 11 mil euros. Exatamente. Em 2021 vamos poder deixar de invocar apenas quando ultrapassarmos os 12.500, precisamente. Isto também é importante para a retenção na fonte. Claro que sim. E eu queria também deixar aqui uma nota de ordem prática com uma coisa que muito bem lembraste ao início, que é, porque não está lá excluído, um enquadrado no artigo 53 pode fazer aquisições intercomunitárias. Sem dúvida. E paga o IVA na origem. Sem dúvida. Só que há um problema de ordem prática. Eu tenho ideia de já há uns anos ter testado numa declaração de alterações, mas perdi o rastro aos prints que tirei nessa altura e deixava-me fazer, mas tive relato há pouco tempo de que, ainda não tive a oportunidade de ir testar, mas de que a partir do momento em que colocamos lá aquisições intercomunitárias, ele conjugando com o volume de negócios, me coloca no regime de IVA normal, mesmo que eu esteja abaixo de 10 mil euros. O que me parece é que, do ponto de vista prático, isto também não fará esse sentido. Claro. Porque se eu devo é fazer prevalecer o enquadramento interno no artigo 53 e não vou lá sequer dizer que faço aquisições intercomunitárias. Nós aí temos que ter e quando faço a aquisição, eu informo o meu NIF, mas, por exemplo, o meu fornecedor espanhol vai verificar ao viés e não está lá. E a responsabilidade é minha, como adquirente em Portugal, que estou no artigo 53. Ao não estar o meu NIF no viés, o espanhol vai-me liquidar legitimamente o IVA. E eu, porque em Portugal estou enquadrado no artigo 53, legitimamente suporto o IVA na origem. E não tenho que ir dizer a uma declaração de alterações que passo a efetuar aquisições intercomunitárias. Claro. Porque se o fizer, aquilo não me vai permitir compatibilizar quem está no artigo 53 tem que ter uma preocupação. Quando faz aquisições intercomunitárias de bens, das duas uma. Ou opta para que a tributação ocorra no destino, e tem a possibilidade de fazer esta opção, ou então nada faz, a não ser que ultrapasse o volume de aquisições de 10 mil euros. E neste caso, por obrigação, terá que passar para o viés. E já agora... Sai do regime especial de derrogação do artigo 5º. Exatamente. E já agora, em relação aos serviços, a abordagem já não é esta. Exato. Porque em relação aos serviços, apesar de eu estar no artigo 53, tenho reversado, pelas regras do artigo 6º, número 6A, eu sou sempre sujeito passivo pela aquisição. Aliás, falámos da Booking, muita gente quer explorar a Booking do artigo 53 e a responsável pela liquidação do IVA das comissões da Booking é quem explora, apesar de estar no artigo 53. Entrega o IVA que não pode deduzir porque está no artigo 53. Mas do ponto de vista da declaração de alterações, já não existe o problema que referi antes. Exatamente. Porque como assinalamos no quadro 16, é o 27, o 26, o 27. 27 eles diferem serviços. Na alterações é 1, no início de atividade é o outro. Só ver o 26, na alterações o 27. Muito bem. Quando lá colocamos que passamos a efetuar aquisições, prestações, até porque estão as duas informações no mesmo campo, serviços intercomunitários, é efetivamente só para que o nosso NIF seja colocado no viés. Exatamente. Não é? E já agora também a questão dos serviços. Que é, eu posso estar internamente no artigo 53, faço uma consultoria para um espanhol, o IVA é devido em Espanha. E eu devo apresentar esta declaração de alterações, a dizer que passei a fazer serviços, emito a minha fatura com o IVA autoliquidado e estou obrigado a entregar a declaração recapitulativa com o NIF do cliente espanhol, sem, naturalmente, entregar a declaração periódica de IVA. Claro, sem declaração periódica, mas com declaração recapitulativa. Ok, dou assim por terminado este primeiro módulo das alterações legislativas em matéria de IVA.